Irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, agora a partir do versículo de número 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecarem sob a lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho em sua própria consciência e em seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo de defesa. Todos estes fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com a declaração do meu Evangelho. Em sua exposição a respeito da graça, Paulo agora ele faz uma análise geral da condição do ser humano que nós, muitas vezes, tentamos compartimentar, ou seja, nós queremos, às vezes, apresentar, teologicamente falando, uma graça compartimentada, uma graça diferente para cada grupo de seres humanos. O povo que viveu antes da manifestação da lei, através de Moisés, a salvação deles é de um jeito. O povo que viveu durante a lei, a salvação deles é de outro jeito. O povo que nasceu depois da manifestação da graça em Jesus Cristo, então a salvação desse povo é de outro jeito. Aqueles que ouviram falar de Cristo, aqueles que morreram sem ouvir falar de Cristo, a salvação de cada um é de uma forma diferenciada, né, como se a graça ela fosse compartimentada. Mas o que Paulo mostra através dessa dissertação da graça é justamente o contrário. Ele não fala de uma graça compartimentada. Ele fala de uma única graça, uma graça que alcançamos através da fé. Então Paulo diz o seguinte, olha, não interessa se você é gentio, se você é judeu ou se você é grego, não interessa onde você nasceu, em que tempo você nasceu, porque todos os homens, mesmo aqueles que nasceram debaixo da lei, como aqueles que nasceram fora da lei, todos eles receberam uma outra lei, uma lei que é maior, uma lei que é anterior, uma lei que não foi promulgada por Moisés, mas uma lei que já existia antes de Moisés. A lei de Deus, que foi escrita no coração do homem. Essa lei que se manifesta através da natureza. Essa lei que nos torna indesculpáveis diante de Deus, independente do lugar, ou do tempo, ou da sociedade, da cultura em que nós nascemos. No texto em que Paulo aborda, ele diz assim, pois todos os que sem lei pecaram. Como é que pode alguém pecar sem a lei? Porque não é a lei que nos torna pecadores? Paulo está mostrando justamente que esse conceito está errado. Não há como pecar sem lei, ou seja, a lei sempre existiu. Desde o jardim, desde a criação do homem, essa lei ela já existia. Essa lei ela foi impressa no nosso coração, o que nos torna indesculpáveis. Mas depois de mostrar isso, depois de mostrar que todos nós estamos debaixo da lei, independente de onde a gente veio, como a gente nasceu, em que tempo a gente nasceu, Paulo demonstra que, embora isso, como ele diz lá na sua própria carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Os que pecaram antes da lei, os que pecaram durante a lei,
os que continuam pecando. Todos os homens pecaram. A universalidade do pecado. Independente, não há um dispensacionalismo, não há uma estratificação da graça. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E para todo homem só há um caminho: a graça através da fé. Que o Senhor te abençoe nesse dia e que o seu coração, diante desse Deus que não faz acepção de pessoas, diante desse Deus que enxerga os seus pecados, que olha para o teu coração, como ele mesmo declara, os segredos dos homens, esse Deus que não julga conforme a aparência, que não julga conforme a sua condição social, mas que olha para o coração. Esse Deus que é santo e é justo, ele também é amor. Ele disponibilizou para você, não só para você, mas para todos os homens e mulheres de todos os lugares, de todos os tempos, uma porta de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Que essa palavra seja verdade na sua vida e em toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.